quero encerrar o jornal sem deixar passar um ato importante que acontecerá hoje em São Paulo, o relançamento agora da obra completa do Padre Vieira. É uma matéria do jornalista Antônio Gonçalves Filho no Estadão. Ele fala que é curiosa, inclusive, a forma como os sermões do Padre Vieira foram poupados da destruição. Um navio corsário holandês resgatou de uma embarcação à deriva o padre e companheiros após uma violenta tempestade. Mas eram corsários, pilharam o barco, inclusive os papéis de Vieira, que depois foram resgatados em Amsterdã. Parece inacreditável, diz a matéria, mas o projeto concretizado pela editora são 30 volumes, 13.450 páginas. O lançamento é hoje na Academia Paulista de Letras, às 18 horas. A coleção é lançada 4 séculos depois da morte do Padre Vieira. Jesuíta visionário que no século século XVII, ousou desafiar a Inquisição, defendeu os índios, lutou contra a escravidão, traçando uma analogia entre as condições subhumanas dos negros africanos e o Calvário de Jesus Cristo. E ainda se insurgiu contra a perseguição de judeus pelo governo português. O Padre Vieira atuou em quase todos os campos do conhecimento da época: história, filosofia, teologia, direito, economia, literatura, linguística. A coleção completa inclui textos, inclusive proféticos, além de poesia, teatro, etc. O Antônio Gonçalves Filho, jornalista, na sua matéria, põe uma frase bonita aqui. Padre Vieira foi um homem globalizado antes da existência deste termo. E é verdade. Fazendo parte de uma ordem jesuítica presente em vários continentes, ele tinha informações que seus pares desconheciam. O diálogo interclassista com aristocratas, comerciantes, religiosos, fez dele um interlocutor extraordinário. Desafiou, por exemplo, o próprio rei de Portugal ao defender que o monarca não tinha o direito de interferir no poder soberano dos índios. Não escapou suas críticas à famigerada Inquisição, que definiu como uma instituição pior que os flagelos da guerra, da fome e da peste. No seu famoso sermão do bom ladrão, que ele fez diante da corte de D. João IV e do próprio D. João IV, ele ataca e critica aqueles que se valiam. Olha como é atual esse destaque da matéria do sermão do bom ladrão. Foi a crítica que ele fez àqueles que se valiam da máquina pública para enriquecer ilicitamente diante do rei, falando isso, do púlpito da igreja. Denunciou escândalos no governo, riquezas ilícitas, venalidades de gestões fraudulentas e indignado a desproporcionalidade das punições, com exceção óbvia dos mandatários do século XVII. Evidente que, quando ele fala do bom ladrão, ele se refere ao bonus latrem cruci domino rogavit, quer dizer, o bom ladrão rogando na cruz, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Porque o próprio Cristo tinha ao seu lado, na morte, no seu calvário, um bom ladrão. Mas ele fala no texto do sermão: mas o que vemos praticar em todos os reinos do mundo é que, em vez de os reis levarem consigo os ladrões para o céu, para o paraíso, são os ladrões que estão levando os reis para o inferno. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.